Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer a travessia pela Serra do Voturuna entre as cidades de Santana de Parnaíba e Pirapora de Bom Jesus. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para a sua próxima caminhada. A travessia da Serra do Voturuna tem várias variantes de caminho, o que pode fazer com que o trajeto aumente ou diminua, passe ou não passe por bairros mais ou menos adensados. O nosso trajeto começou chegando na estação de trem de Barueri, e ali nos arredores do terminal pegamos o ônibus número 418 sentido Pirapora do Bom Jesus, e descemos ainda no município de Santana do Parnaíba, às margens da rodovia SP-312, no bairro da Taboca, e dali seguimos por estrada de terra para chegar no início da serra. A escolha deste caminho se deu por ser menos povoado, visto que essa parte da região de Santana de Parnaíba possui alguns sítios, além do aterro sanitário, pedreiras e empresas mineradoras. O início do trajeto se dá por estrada de terra, deixando para trás alguns trechos com sítios e visualizando o aterro sanitário à sua esquerda. E você seguirá pela estrada até que pouco antes de chegar no portão da Supermix, você verá uma estrada menor que continua subindo a serra. E você deverá seguir por ela até que a estrada vai desaparecendo numa grande vossoroca. E a trilha sobe mais forte à direita entre pedras soltas e alguns galhos até chegar no primeiro mirante que aparece próximo ao chamado Pico do Cruzeiro, distante 3,5 km da parada de ônibus e já ascendendo 200 metros em altitude. A trilha continua bem marcada e passaremos rente a uma cerca nas proximidades de uma antena, onde seguiremos por uma leve descida acompanhando uma cerca de arame farpado do lado direito e tendo um belo visual do lado esquerdo. Essa parte do trajeto você andará por um capim e próximo do local onde cruzaremos a cerca há uma vegetação mais alta e depois de cruzar a cerca que estávamos acompanhando, encontraremos uma pequena descida mais acentuada feita por um trajeto de pedras soltas, que é bastante escorregadio, então tenha bastante atenção nessa descida. Neste ponto da trilha, apesar de encontrarmos alguns pequenos desníveis, andaremos em aproximadamente 1000 metros de altura. Primeiramente fora de uma outra cerca, num caminho que apesar de bem marcado, possui um capim que esconde alguns buracos, e à medida que você sobe, verá do seu lado direito o leito do rio Tietê, a Arena Paiol e um pedacinho da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Já do lado esquerdo, a visão é de um leito um pouco mais estreito do rio Tietê, da cidade de Barueri, do Pico do Jaraguá e do mar de prédios da cidade de São Paulo. Depois de 5 km da rodovia SP-312, você chegará na primeira bifurcação que não está bem sinalizada, onde há uma discreta saída à direita que te levará para um pequeno trecho de mata fechada, que dá uma suavizada no calor, visto que essa trilha é bem aberta e com muita exposição ao sol. Sendo assim, não economize no protetor solar. Saindo da mata, a exposição ao sol volta e você andará mais 1 km até chegar numa baixada próxima à marcação da Cachoeira do Suru, onde a trilha da travessia passa por um charco, provavelmente proveniente das nascentes das águas que formam a cachoeira mais abaixo. Devido à pouca água do Lago do Charco, concluímos que a cachoeira estivesse escorrendo com pouca ou nenhuma água, sendo assim não fizemos a trilha morro abaixo para conhecê-la. E neste ponto estaremos a apenas 1,5 km do Pico do Voturuna, e a trilha contornará alguns morros, em alguns trechos será de subida, passará por capim com vegetação mais elevada, que podem confundir um pouco a navegação. Então, se você não tem conhecimento do percurso, opte por usar um tracklog confiável para fazer esta trilha. Depois de aproximadamente 8 km, contados a partir da SP-312, você chegará no Pico do Voturuna.
a 1.200 metros de altura, mas vale lembrar que na Carta Topográfica de Cabreúva do ano de 1973, o ponto culminante da Serra do Voturuna está marcado como Morro do Voturuna, estando na carta a 1.238 metros de altura. Do Morro do Voturuna você tem uma ótima vista de Pirapora do Bom Jesus, do Rio Tietê e da Serra do Japi, além de um bom ponto para acampar antes do início da descida que nos levará ao centro de Pirapora. A descida inicia acompanhando um contraforte do lado direito, sendo um caminho que, apesar de bem marcado, há um pouco de mato alto e que posteriormente o trajeto se tornará uma trilha no capim, entre algumas pedras, sendo muito exposto ao sol. Uma última pequena subida em trilha de onde é possível ter uma ótima visão do Pico do Voturuna para trás e da cidade de Pirapora do lado direito. E a trilha vai começar a descer forte num trecho que varia entre pedras pequenas soltas e outras pedras maiores, completando pouco menos de 1,5 km de descida por uma trilha até chegar nas estradas de rodagem que levarão ao portão de uma pedreira. O caminho pelas antigas estradas de rodagem é bem tranquilo e passará por um bosque de pinheiros. Cruzará um rio que, apesar de ter água límpida, não arriscamos tomar água dali, visto que a região possui pedreiras mineradoras e aterro sanitário. Depois de quase 13 quilômetros, saímos na estrada municipal Ubaldi-Loli e precisamos andar aproximadamente 4 quilômetros pelo acostamento dessa estrada de asfalto até chegar no centro de Pirapora do Bom Jesus. Vale lembrar que havia um ônibus circular que fazia este trecho de quase 4 quilômetros, mas ele foi cancelado aos finais de semana, segundo os corretores do futuro condomínio Pirapora Rios nos informaram, mas que este ônibus ainda funciona nos dias de semana. Então a minha sugestão é que, saindo da pedreira, você confirme com as pessoas ali da região se o ônibus estará mesmo disponível, para evitar esperar por um ônibus que não vai passar. A trilha não é difícil de ser feita em termos de navegação, mas como tem alguns trechos com mato mais alto, utilize o tracklog da descrição do vídeo para te ajudar na navegação. Quanto à parte física, ela exige um pouco mais, pois serão 17 km de caminhada se você não conseguir pegar o ônibus circular para o centro de Pirapora, e com um desnível acumulado de 1.200 metros. Como é um trajeto que na sua grande parte é exposto ao sol, e os poucos pontos de água que você encontra no caminho não são confiáveis, leve bastante água. No dia que fizemos essa trilha estava muito quente e com poucas nuvens, e eu levei 1,5 litro de água e no final da trilha estava racionando um pouco para não ficar sem nada. Então leve no mínimo 2 litros ou um pouco mais, se você é acostumado a beber muita água durante as suas caminhadas. Outro ponto importante é que esta trilha tem mato elevado, e é um local que há alguns cavalos soltos, parecendo até que eles são abandonados na Serra do Voturuna. Então você pode pegar micuim e ter coceira pós-trilha. Para diminuir esse problema, passe bastante repelente antes de começar a trilha e depois que você terminar, se sentir que a coceira começou, tome um banho com sabonete de enxofre quando chegar em casa. Chegando no centro de Pirapora, basta pegar o mesmo ônibus 418 para o terminal Barueri e depois entrar na rede de trens da CPTM, e os custos deste passeio eu deixei na descrição do vídeo. Bem pessoal, este foi o vídeo da travessia entre Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus pela Serra do Voturuna. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.